Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Inha, sou professor de matemática. Nesta aula vamos resolver essa brincadeirinha de limite. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, tem este limite aqui meio interessante, né? Que é o limite de x tendendo a zero, de x raiz cúbica de x mais 1 mais raiz à quarta de x mais 1 menos 1 e x ao quadrado raiz cúbica de x mais 1 mais raiz à quarta de x mais 1 menos 1. Portanto, para poder resolver qualquer limite, a primeira coisa a fazer é substituir onde tem o x com o valor da tendência. O x tende para zero. Então, substituindo com zero aqui, vai ficar zero a multiplicar. Aqui fica zero mais 1 dá zero. Então, será zero a multiplicar por raiz cúbica do 1, que dá zero, mais raiz à quarta de zero. Aqui substituindo com zero mais 1. Isto raiz à quarta de 1 vai ser igual a 1, né? Então fica 1 mais 0, menos 1 fica 0. Então aqui teremos no numerador o 0 sobre. Então aqui substituindo com 0 fica 0, vai anular isso tudo aqui, mais raiz à quarta de x, substituindo com 0 fica 0 mais 1 dá 1, raiz à quarta de 1 dá 1, menos 1 dá 0. Então aqui tem zero também. Então, isto é uma indeterminação de 0 sobre 0. Como é que levantamos a indeterminação de 0 sobre 0? Bom, tem várias formas aqui. Quando a indeterminação é de 0 sobre 0, podemos usar a regra de L'Hospital, né, que consiste em derivar o numerador e derivar o denominador. Mas neste exercício aqui, nós vamos usar uma técnica de troca de variável, né, para podermos matar o exercício de uma forma muito mais simples. Portanto, a primeira coisa que nós temos que verificar quando trata-se de mudança de variáveis é a condição dos radicais, né? A mudança de variável vai nos facilitar em nos livrar, ou vai nos permitir nos livrarmos dos radicais, né? Veja só este radical aqui. Então, temos que ver que aqui é raiz cúbica, aqui é raiz à quarta. Então, temos que calcular o MMC de 3 e 4, né? O MMC de 3 e 4 é igual a 12, né? Então significa que a nova variável terá como expoente o 12. Então vamos escolher o y, né? Então fica y elevado a 12 vai ser igual ao que está dentro do radical. Então, neste radical aqui é x mais 1, aqui também é x mais 1, em todos os radicais é x mais 1. Então isto vai ser igual a x mais 1. Então vamos isolar o x. Isolar o x significa passar este 1 para o primeiro membro. Então fica y elevado a 12 vai ser o menos 1, né? Isto vai ser igual a x. Então temos aqui esta expressão aqui que vamos substituir. Então agora vamos substituir onde tem o x com o valor de com y elevado a 12 menos 1. Então vamos ter um novo limite aqui, um limite, né? Vamos ter este limite onde tem x, né? X, vamos colocar y elevado a 12 menos 1. É neste caso daqui. Aqui eu tenho x aqui, né? Aqui no numerador é o x. Então vai ficar y elevado a 12 menos 1, né? Isto a multiplicar raiz cúbica. X é y elevado a 12 menos 1, né? Mais este 1 aqui, mais este 1. Isto mais raiz à quarta de y elevado a 12 menos 1, que corresponde ao x. Isto mais 1 menos 1. Este menos aqui. No denominador vai ser o y elevado a 12 menos 1, isto ao quadrado. Veja que aqui a potência x tem a potência 2. Então, isto multiplicado por raiz cúbica, o x é o y elevado a 12 menos 1, isto mais 1, mais aqui tem-se o x, né? Tem mais raiz cúbica, raiz à quarta, tem o x aqui, vamos substituir por y elevado a 12 menos 1 mais 1.
isto menos 1. Então, falta um elemento aqui, que é estudar a tendência deste limite aqui. Então, veja só que aqui, aqui tem-se raiz radical de x mais 1, né? Então, significa que nesta parcela aqui tem x mais 1, nesta parcela, ou seja, neste radical aqui também é a mesma expressão. Então, aqui o x tende a zero, então é só substituir com zero no radicando, né? Então, aqui é raiz cúbica, não vamos ter em conta com raiz cúbica, né? Apenas o índice, né? Ok, mas podemos considerar, mas isto não é relevante, mesmo se fosse raiz a quarta, o resultado sempre poderia ser o mesmo. Então, substituindo com zero aqui fica 0 mais 1, que dá 1. Raiz cúbica de 1 é igual a 1. Então, significa que a nova tendência vai ser igual, a nova tendência vai tender a 1. Então, fica y tendendo a 1. Então, aqui fica y tendendo a 1. Então, daqui efetua-se os cálculos necessários. Então, fica y tendendo a 1. Então, vamos lá simplificar o que dá para simplificar. Aqui mantém-se, fica y elevado a 12 menos 1. Então, aqui, menos 1 mais 1, isso simplifica. Isto simplifica. E aqui também simplifica. Aqui também simplifica. Aqui também simplifica. O que fica aqui? Fica somente raiz cúbica. Cúbica vai simplificando com 12. Vai ficar 4. Então vai ficar multiplicado por y elevado a 4. Mas aqui simplifica, fica a potência 3 aqui. Fica y elevado a 3 menos este 1 aqui. Então, mesma simplificação, aqui mantemos. Fica o y elevado a 12 menos 1, isto ao cubo. Simplificando aqui, simplificando, então fica y elevado a 4, né? Então, isto fica mais, aqui simplifica, fica raiz cúbica, fica potência 3, então é y elevado a 3 menos 1. Então, aqui já reduzimos o nosso limite, o que falta aqui é fatorar, né? Este y elevado a 12 menos 1 e fatorar aqui também. E aqui fatorar. Então, o que nós temos que saber aqui é que quando tem-se o y elevado a 3 menos 1, a sua fatoração é o y menos 1 e depois multiplicando, decrescendo. Então fica y elevado a 2, como já tem um y fora, elevado a 2 mais o y que é elevado a 1 mais o y que é elevado a 0, que vai ser igual a 1. Então significa que y elevado a 3 menos 1 vai ser igual a essa expressão aqui, que é y elevado y menos 1 vezes y ao quadrado mais y mais 1. E quando se tem o y elevado a 12 menos 1, a sua fatoração é y menos 1 multiplicado por y vai decrescendo. Então vai começando de 11 mais o y elevado a 10 mais isto vai até o y elevado a 1 mais o y elevado a 0, que é 1. Então vamos substituir aqui por essas expressões aqui neste nosso limite, um limite muito bonito. Então vamos lá, então aqui fica limite de y quando tende a 1, né? Então veja só, aqui tem y elevado a 12 menos 1, vamos substituir com essa expressão aqui. Então fica y menos 1, aqui y elevado a 11 mais y elevado a 10 mais isto mais y mais 1 é aqui vezes o y elevado a 4 mais aqui fica o y elevado a 3, essa expressão aqui, né? Então fica o y menos 1, aqui y ao quadrado mais y mais
Então já substituímos. Então vamos fazer a mesma substituição aqui no denominador. Então isto fica o y menos 1, depois ao quadrado. Veja que aqui tem ao quadrado, então aqui fica ao quadrado, depois multiplicado por essa parte aqui também, né? Então vai ser igual a y elevado a 12, a 11 mais y elevado a 10, mais o y mais 1. Isto elevado a 2. Visto que é y elevado a 12 menos 1 elevado a 2, então tudo aqui deve ser elevado a 2. Isto vezes y elevado a 4, mais, colocando o denominador, né, de y ao cubo menos 1, a fatoração é esta aqui. Então vai ser igual a y menos 1, aqui o y ao quadrado mais y mais 1. Então, daqui vamos ver qual é o elemento que está em comum aqui nessa expressão. Então, veja que tem o y menos 1, aqui também y menos 1, aqui também y menos 1, aqui também y menos 1. Então, vamos colocar em evidência o y menos 1 para podermos simplificar. Então, fica aqui limite de y quando tende a 1, né? Então, aqui fica y menos 1. Colocado em evidência, aqui dentro fica o y elevado a 11 mais y elevado a 10 mais isto mais y mais 1. Isto vezes o y elevado a 4. Mas isto foi retirado, né? Está aqui, foi evidenciado. Então vai ficar somente essa expressão de y ao quadrado mais y mais 1. Então, sobre, tirando evidência aqui também, colocando evidência, o y menos 1 vai ficar somente, como aqui é elevado a 2, vai ficar somente elevado a 1, que é o y menos 1 multiplicado por esta parte aqui, que é o y elevado a 11, mais y elevado a 10, mais o y mais 1, também elevado a 2, vezes y elevado a 4, mas foi evidenciado o y menos 1, então fica o y ao quadrado mais y menos 1, então fica y ao quadrado mais o y mais 1. Então daqui vamos simplificar, né? Simplifica este elemento, simplifica também este elemento aqui. Então daqui fica limite de y tendendo a 1, né? Fica essa expressão aqui, y elevado a 11 mais y elevado a 10 mais o y mais 1. Isto multiplicado por y elevado a 4, né? Depois mais o y ao quadrado mais y mais 1. Aqui no denominador fica y menos 1. Aqui fica o y elevado a 11 mais y elevado a 10 mais isto mais y mais 1 ao quadrado vezes y elevado a 4. Isto mais essa expressão aqui que é o y ao quadrado mais y mais 1. Então daqui onde tem o y é só substituir com o valor de 1, uma vez que y tende a 1. Então ficamos com limite de y quando tende a 1. Então veja, substituindo com 1 aqui, teremos somas sucessivas de 1 a 11, né? De 1 a 11, que vai ser 11. 11 vezes 1 ao quarta dá 11, né? Depois vai ficar 11 mais, aqui substituindo com 1, fica 1 mais 1 mais 1, fica 3, mais 3, sobre, aqui substituindo com 1, fica 1 menos 1 dá 0, 0 vai anular essa toda parte aqui, né? Então vai ser igual a 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 3, sobre 3. Então aqui ficamos com o limite de x quando tende a 1
de 14 sobre 3, que vai ser igual a 14 sobre 3. Se gostou do vídeo, subscreva. Se ainda não subscreveu, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Eu gravei com algumas perturbações devido aos cães que estão a provocar barulho, mas oxalá que vocês tenham entendido isso. Até mais.